Opa. Boa noite a todos. É uma alegria imensa estar aqui na nossa casa, que nos acolhe, que nos dá a oportunidade do estudo, do aprendizado e do trabalho na doutrina espírita. Que nesta noite possamos todos nós estar na paz e no amor do nosso Mestre Jesus. A proposta do tema dessa noite, o que nos move a fazer o bem, é refletirmos o que nos motiva, se temos buscado a aprovação de Deus na nossa prática do bem ou ainda estamos buscando a aprovação dos homens. Jesus, no Evangelho de Lucas, disse que ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará um e amará o outro, ou se prenderá a um e desprezará o outro, que não podemos servir simultaneamente a Deus e a Mamon. Nós temos a opção de escolhermos o que nós queremos. A felicidade real. Para isto, devemos cumprir as leis divinas, como está lá na questão 614 do Livro dos Espíritos. Respondendo a Kardec, os espíritos superiores nos esclarecem que só seremos felizes se estivermos em consonância, observando as leis divinas. Ou, se estamos ainda buscando a felicidade ilusória, o amor aos bens terrenos, a vaidade, o orgulho, na prática, que tudo que nós fazemos, se ainda estamos querendo mostrar ou receber o reconhecimento dos homens, né? Então, discorreremos pelo Evangelho do capítulo 13, que a vossa mão esquerda não saiba o que dê a vossa mão direita, para tratar desse tema, né? Na prática do bem. Qual que é o propósito dessa prática? Então, é imprescindível para nós, se a felicidade está em conhecer as leis divinas, é imprescindível a gente conhecer as leis divinas. Por isso que Jesus, um Espírito puro, que estava aqui conosco há 4 bilhões de anos, né, desde o início da formação da Terra, Deus deu essa incumbência a Jesus, né, que ele auxiliou na formação do nosso planeta. De lá para cá, ele tem enviado os mensageiros, os profetas, para ensinar a lei para nós. Então, nós temos em Moisés a primeira revelação divina, os 10 mandamentos. Depois vem Jesus, ele mesmo, há 2000 anos, a ensinar-nos o amor ao próximo, resumindo a sua lei em apenas 2, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. E agora temos o Espiritismo, a doutrina espírita, falando nada diferente do que Jesus nos ensinou, mas trazendo de uma forma bem clara que fora da caridade não há salvação. Então, a prática do bem, essa é a lei, é o cumprimento da lei, é o nosso dever perante as leis divinas, perante a nossa encarnação. Trazemos aqui então, para iniciar, Kardec pergunta aos espíritos qual a mais meritória de todas as virtudes. Os espíritos responderam que a sublimidade da virtude está no sacrifício do interesse pessoal, pelo bem do próximo, sem pensamento oculto. A mais meritória é que assenta na mais desinteressada caridade. Para exemplificar isso, Jesus respondendo a um fariseu, né, o fariseu respondeu, conhecer a lei. E então, Jesus, para exemplificar o que é o amor ao próximo, ele traz para nós, então, a parábola do bom samaritano, né? Um exemplo da caridade desinteressada.
Ele, o samaritano, que era considerado um herege, né? Para aqueles que eram religiosos, que considerava ele contrário que não observava as leis religiosas, né? Ele, tocado por compaixão, encontrando um homem ali semi-morto, que tinha sido atacado por ladrões, né? Ele socorre então esse homem caído, leva para a hospedaria, né? Enquanto que antes dele tinha passado 2 homens, um sacerdote e um levita, né? Que pela sociedade eles conheciam as leis, mas não basta conhecer, né? Tem que praticar. Então, Jesus considera, nesse caso, o samaritano, né, que praticou a caridade, né, mais importante porque ele estava observando a lei do amor ao próximo. Então, no capítulo 13, nós temos essa passagem evangélica. Jesus, então, nos esclarece, nos orienta, né, que temos que ter cuidado e não praticar as boas obras diante dos homens para serem vistos, pois, do contrário, não receberemos a recompensa do Pai que estás no céu. Então, fazer de forma desinteressada, de forma oculta, sem se mostrar o bem que nós fazemos, né? Assim, quando derdes esmola, não façais tocar a trombeta diante de vós, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem louvados pelos homens. Digo-vos em verdade, que eles já receberam sua recompensa. Quando derdes esmola, não saiba a vossa mão esquerda o que faz a vossa mão direita, a fim de que a esmola fique em segredo, e vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, vos recompensará. Então, em fazer o bem sem ostentação, há um grande mérito, né? Porque renunciar a essa satisfação de ter a aprovação dos homens, mas ter por fim saber que o mais importante é termos a aprovação do Pai. Então, Kardec, ao comentar essa passagem, ele fala: quantos, né, que de público dão grandes somas, que entretanto as ocultas não dariam uma só moeda, né? Ou aquele que auxilia, desde que aquele que se beneficie vai divulgar, né, quem for o benfeitor dos seus atos. Ele também traz uma outra situação, a modéstia simulada, a falsa modéstia. Ele fala o seguinte: tem pessoas que ocultam a mão, mas deixa que fica aparecer lá um pedacinho da mão, fica observando se alguém não vê ele fazendo o bem, né? Isso também ele fala, esse também já recebeu, porque ele está querendo a aprovação dos homens, na verdade, né? Ele traz uma outra situação, desculpa, tem uma outra situação, e aquele que então que faz o bem, mas humilha aquele que recebe, né? Esse Kardec fala que nem isso ele não vai ter, né? A gratidão desse que foi beneficiado. Então, a beneficência praticada sem ostentação tem um duplo mérito. Além da caridade material, que é socorrer essa pessoa necessitada, é a caridade moral, visto que resguarda a suscetibilidade do beneficiado. Então, aquele que doa, né, ou que beneficia o próximo, ele faz de uma maneira que a pessoa não sinta constrangida pelo benefício recebido, né, de tal forma que, como inverter-se os papéis, ele acha de figurar como beneficiado diante daquele que presta o serviço. E se a gente for verificar mesmo, aquele que faz o bem é o maior beneficiado, né? Porque no momento que faz o bem, tem como resposta a satisfação, a alegria, né?
É que ainda a gente não sabemos dar valor ao bem ainda, né? Mas os Espíritos falam, se soubéssemos quanto é bom fazer o bem, né? Quanto proporciona a felicidade. E nós chegaremos a isso, né? Para isso precisamos compreender bem as leis divinas. Quanto mais vamos compreendendo as leis divinas, mais queremos fazer o bem, né? Pensando menos em nós e pensando mais nas outras pessoas ao nosso redor. Mas tem uma situação, aquele, né, que faz o bem e recebe a ingratidão em paga do benefício que fizeram. E aí eles deixam de praticar o bem. Puxa, eu ajudo a pessoa, mas a pessoa nem agradece, né? E aí deixa de praticar. Kardec fala que, nesse caso, há mais egoísmo do que a caridade, visto que fazer o bem apenas para receber as demonstrações de reconhecimento é não fazer com desinteresse. Então, na verdade, o que ele queria mesmo era o reconhecimento, né? Não é a prática do bem desinteressada, né? Nisso a gente enxerga um pouquinho do orgulho, né? Porque, na verdade, ele está querendo a recompensa aqui dos homens, né? Bom, Kardec nos orienta, então, que nós sempre devemos ajudar, em todas as ocasiões que for possível, né? E sabendo desde já que nem todos agradecerão o benefício recebido, né? Se Deus aí permite, então, que a gente faça o bem, né, e sejamos pagos com a ingratidão, é para nos experimentar também, né, o quanto ainda, né, para nós perseveramos na prática do bem, né? Então Jesus e Deus falam, vamos ver se essa pessoa realmente é boa de fato, né? Suporta essa questão. Então são oportunidades, e sabendo também, né, a condição, ter essa indulgência, porque a pessoa que está necessitada, às vezes está tão aflito daquele benefício que ele só pensa naquilo, né? É o único interesse dele, às vezes, é matar a fome, né? Então é a condição, nós temos que ter essa indulgência, né? E melhor, né, Joana que fala, né, nos ensina, melhor auxiliar, estar na condição de auxiliar daquele que é necessitado na condição de ser auxiliado, né? Isso é uma grande verdade. Bom, o que acontece então com esse que recebe o benefício e é ingrato, né? Bom, quando ele chega lá no plano espiritual, ele vai lembrar desse fato, né? E ele, de certa forma, ele vai falar, puxa, a pessoa me ajudou e eu nem agradeci ele, né? Então, de alguma forma, ele vai sentir devedor com a lei, né? E Kardec fala que, não raro, ele buscará uma vida de dedicação ao seu benfeitor. Então, no próximo planejamento reencarnatório, ele fala assim, eu tenho que, de alguma forma, auxiliar essa pessoa. Então, ele vai fazer, de alguma forma, né, reencontrar essa pessoa que auxiliou para poder beneficiar, né? Kardec fala, então, que o benefício, Kardec não, esse guia protetor, né, que é uma da instrução do Espírito, diz que um benefício jamais se perde, né? É uma semente que, com o tempo, germinará, chegará esse momento. Às vezes, a gente quer a colheita imediata, a gente quer fazer o bem, quer que a pessoa transforme. Mas essa semente de amor que nós estamos plantando no coração de cada um, ela em algum momento germinará, né? Porque só o amor realmente proporciona isso, fica ali como uma semente mesmo, né? Que chegará um momento que ela desabrochará. E temos os infortúnios ocultos. Nessas grandes calamidades que ocorrem, inundação, terremoto, né, é natural todos nós ficarmos com sentimento de compaixão e, de alguma forma, a gente tentar auxiliar essa situação. Então, há uma comoção geral, né, onde ocorre isso, e todos nós vamos lá fazer uma doação, né, procuramos auxiliar. Mas há milhares de desastres particulares que passam despercebidos. Os do que jazem sobre um grabato sem se queixarem,
Então, aqueles que estão no leito de cama ou em sofrimento e que não se queixam, né? Estão sofrendo em sofrimento. Esses infortúnios discreto e oculto são os que a verdadeira generosidade sabe descobrir, sem esperar que peçam assistência. Então, Kardec fala que nós devemos procurar esses infortúnios ocultos, porque tem pessoas que não buscam esse auxílio, quer por humildade, às vezes quer por orgulho, né? Ficam ali em sofrimento. Então, nesse capítulo, vai se contar uma história de uma senhora que leva uma criança para fazer essas visitas às famílias em situação de vulnerabilidade social, em situação de pobreza. Então, quem é esta mulher de ar distinto, de traje tão simples? Então, ela vai com a filha, com os trajes bem simples para não constranger as pessoas que são atendidas, né? E ela leva a criança para, desde cedo, então, ela aprender a prática do bem e a prática da caridade, né? Essa mulher, então, nas casas onde ela vai, é visitada, ela é conhecida por todos, porque ela vai ali acalmar as dores, traz o que necessita, além da questão material, alimentos, medicamentos, ela leva o consolo, a palavra consoladora, né? Que faz que seus protegidos, que não são profissionais da mendicância, né? Que Kardec ressalta isso, não são que eles vão pedir nas suas, né? Estão ali, sim, na humildade dos seus lares, né? Então aceitam esse benefício sem se envergonharem dessa situação, sem se sentirem constrangidos. E então, essa menina, ela quer fazer o bem, ela fala assim, mãe, deixa eu entregar também o alimento, os remédios. Aí ela fala para a filha, filha, mas espera um pouquinho, se você apenas entregar isso aqui, na verdade, quem conseguiu esses mantimentos fui eu, né? Você não está fazendo um esforço nenhum. Porque ela leva, quando ela faz essa visita, ela vai de carruagem, tipo uma carruagem, né? É como um depósito de alimentos, de roupas, e ela vai distribuindo na casa. Então ela fala para a filha, filha, você quer realmente fazer a caridade? Né? Quando estivermos atendendo uma pessoa em doença, sofrimento, vai lá conversar, confortar, passa ali uma medicação, né? Você já está em condições de costurar uma roupinha, fazer algo de si, né? Então ela desde cedo vai explicando a importância do trabalho, a importância da nossa doação, né? Não é só pegar de um lugar e colocar em outro, tudo bem, está sendo beneficiado, é útil, é bom, mas importante é o que a gente dá do nosso coração, né? Aquilo que a gente realmente quer ofertar, o amor. Isso a pessoa que recebe sente, quando a gente está doando com o coração, né? Ela sente junto com o que ela está recebendo essa vibração, né? Essa questão fluídica, e ela se sente bem com isso, né? Então, em casa, ela é a mulher do mundo, como se diz por aí, né? Porque a sua posição exige. Então, ela cumpre os deveres da sociedade. Todo mundo ignora, não sabe o que ela faz isso, né? Porque ela não quer a aprovação da sociedade, mas a de Deus e da consciência. Só que um dia, uma hora, bate na porta uma dessas meninas que são ajudadas, né, vendendo algumas coisas que elas fizeram, né? E essa menina reconhece a mulher como aquela que é benfeitora, né? E aí ela fala, silêncio, né? Não digas a ninguém, né? Porque ela quer permanecer oculta. Falava assim Jesus também, né? Então, esse exemplo dessa senhora é um exemplo de como deve ser feita essa caridade. Procurar aqueles que estão aí em sofrimento, né? Os infortúnios ocultos. Também temos a caridade, né? O bem de forma de sacrifício. É a passagem evangélica que tem do óbolo da viúva, né? A doação da viúva.
Então, Jesus, sentado de frente ao gasofilácio, né, o local onde as pessoas fazem doação, destinação, né, naquela época, nos tempos religiosos, observa de que modo que o povo lançava o dinheiro. Viu que muitas pessoas ricas, realmente, jogavam um monte de moedas ali nesse gasofilácio. Tá? E nisso veio também uma pobre viúva que apenas deitou 2 pequenas moedas do valor de 10 centavos cada uma. E Jesus faz um comentário então com os discípulos. Em verdade vos digo que esta pobre viúva deu muito mais do que todos os que antes puseram suas dádivas no gasofilácio, pois que todos os outros deram do que lhes abunda, ao passo que ela deu do que lhe faz falta, deu mesmo tudo o que tinha para seu sustento. Né? Então, embora de menor valor, o sacrifício dela era muito maior do que as pessoas que antecederam nessa doação. Né? Porque na vida a gente ouve muito, né? Tem pessoas que falam, puxa, eu gostaria de fazer tanto bem, mas eu não tenho condições, eu não tenho recursos financeiros. Né? Se eu fosse rico, eu ajudaria bastante gente. Mas Kardec faz uma observação, olha, realmente eu acho que tem pessoas que têm essa intenção sincera mesmo de ajudar as pessoas. Só que o que é comum acontecer? Quando a pessoa depara, ganha alguma riqueza, primeiro que ela faz, ela vai satisfazer as suas necessidades primeiro. Né? Vai lá comprar uma casa melhor, um carro melhor, né? Viajar, usufruir do supérfluo. Aí do que sobrar, aí sim ela vai realmente ajudar os outros. É válido, né? Mas aqui só quer estar chamando a atenção, porque não é necessário ter a riqueza para auxiliar. Nós vamos trazer outros exemplos aqui. Né? O bem pode ser feito por qualquer um de nós, não importa a condição em que nós nos encontramos. Então, fazer o bem. Na questão 643 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta, haverá quem, pela sua posição, não tenha a possibilidade de fazer o bem, né? Se está em possibilidade de fazer o bem aqui na Terra? Os Espíritos respondem então, não há que não possa fazer o bem, somente o egoísta nunca encontra ensejo de o praticar. Basta que esteja em relação com outros homens, para que se tenha ocasião de fazer o bem. Porque fazer o bem não consiste para o homem apenas de ser caridoso, mas em ser útil na medida do possível, todas as vezes que o seu concurso venha a ser necessário. Né? Então, fazer algo de útil para alguém. Né? Bom, como podemos ser úteis sem o recurso financeiro? Kardec fala, um espírito protetor. Ele fala que podemos fazer o bem pelos pensamentos, por palavras e por ações. Por pensamento, orando pelos pobres abandonados que não tiveram nessa encarnação a condição de ter a luz, né, os ensinamentos de Jesus. Né? Uma prece feita de coração os alivia. Lembrei aqui de André Luiz, quando ele estava lá no mundo espiritual, né? E tinha uma senhora que fez uma prece por ele, né? Porque ela tinha sido atendida por ele. Porque André Luiz, né? Embora as dificuldades dele, ele fazia consultas gratuitas, né? E uma dessas beneficiadas, então, fazia uma oração por ele, né? E isso auxiliou muito ele lá no plano espiritual. Também, lembrei também de uma... Eu vi agora, não lembro em qual local, né? Uma senhora que estava doente, deitada, a gente fala, puxa, mas como é que essa pessoa pode fazer o bem, deitada na cama? Sabe o que ela fazia? Ela pegava o jornal do dia, via aquelas pessoas que tinham falecido naquele dia, e endereçava uma prece para elas.
né? Para serem acolhidas no plano espiritual, socorridas, para serem esclarecidas da situação nova, né? Então, em qualquer situação, em condições, podemos auxiliar, né? Também, por palavras, dando aos vossos companheiros de todos os dias alguns bons conselhos, levando consolação, ouvindo uma pessoa, um amigo, né, que a gente vê que ele está numa situação de dificuldade, sofrimento, fazer uma simples pergunta: tudo bem com você? Né? De repente, abrir para que a pessoa possa falar com a gente, né? Ou, de repente, se vê a pessoa muito quieta, endereçar pelo pensamento, né, uma prece, uma vibração positiva para que ela possa melhorar, né? E por ações, dedicando um tempo do seu trabalho em benefício ao próximo, né? Aqui na nossa casa, nós temos o Recanto Espírita Somos Todos Irmãos. Aqui todos conhecem o Recanto Espírita? É o braço assistencial da nossa casa, né? Lá, durante a semana, de segunda a sexta, nós temos lá matriculado hoje 74 crianças, que são atendidas. Na nossa época, não sei, a gente falava em contraturno, né? A criança vai na escola num período, e no outro período ela é acolhida na nossa instituição. Lá ela recebe o alimento, né? Oficinas de aprendizagem, tem educadoras de base que auxiliam nas dificuldades de alguma tarefa, de alguma dificuldade que ela está tendo na escola, né? Temos lá também, aos sábados à tarde, né, aqueles que não conhecem, nós convidamos a conhecer, o Poço Jerônimo de Mendonça. Começa as atividades lá às 14 horas. Né? Então, lá são 84 famílias que são atendidas com alimentos, cesta básica, kit de alimentos, né? Além do alimento material, podemos dizer dessa forma, eles recebem também um evangelho, o alimento espiritual, né? Tão importante também, né? Que devemos oferecer, né? Também temos, às quarta-feiras, o DESAN, né, que o Rubens coordena, que é o Departamento de Socorro aos alcoólicos, né, aqueles que são dependentes, no formato do AA, Alcoólicos Anônimos. Mas também ali tem a exposição do Evangelho, né, para sustentá-los, para fortalecer na fé, né, para possibilitar que eles consigam resistir, para não caírem de novo, né? A gente sabe o quão difícil é quando a pessoa fica dependente, né? Então, ali, com o Evangelho, é fortalecida também com o depoimento das outras pessoas ali, né? Tomam conhecimento, então, um amparando o outro e sabendo que não estão sozinhos, né? Que a espiritualidade, que Deus ama todos nós, né? E fortalecendo eles, então, para a recuperação. Aqui também, não sei se todos sabem, nós também temos uma equipe, às quartas-feiras à tarde, que faz um atendimento lá penitenciária, levando o Evangelho, né, a mensagem espírita aos presidiários, né, dando para eles a esperança, né, que eles estão hoje naquele momento, né, de isolamento, de cerceamento de liberdade, mas uma oportunidade, uma grande oportunidade de reflexão, né? Sabemos pela doutrina espírita que primeiro é necessário o arrependimento, né? Então é explicado isso para eles, a necessidade de arrepender. De certa forma já estão espiando, né? E melhor assim, né? Já espiar nessa vida, né? Sei que é difícil o cerceamento de liberdade, mas é melhor assim do que passar a vida sem ser, entre aspas, né, ser pego pela justiça e ter essa oportunidade da reflexão. E muito mais importante, né, reparar o mal que fez, né? Então, saindo de lá do presídio, da penitenciária, eles poderão, então, recomeçar de novo, né? E, principalmente, procurar reparar com o bem o mal que eles causaram à sociedade, né?
José de Petitinga, no livro Crestomatia da Imortalidade, ele fala para que devemos difundir em nossa conversação a codificação kardeciana, recordando Jesus, o excelso palestrante, para que assim fazendo seja possível espalhar em redor de nós a esperança que nunca morre e o amor que nunca cessa, né? Então, lembrando aqui de Jesus, né, tantas conversas com diálogo, como foi importante todas aquelas pessoas que tiveram contato com Jesus. Lembrando de Nicodemos, o doutor da lei, que ficou conhecendo, né? Jesus apresentou a ele a reencarnação como a chave para a solução para a felicidade, embora naquele momento ele não tenha compreendido bem, né? Quando Jesus falou que para alcançar o reino dos céus é necessário a reencarnação, né? A necessidade de várias vidas para a nossa evolução, né? Com Maria de Magdala, convidando a renunciar à vida que levava, a vida equivocada, para dedicar os filhos do coração. E ela fez isso, né? Com esse contato com Jesus, abandonou a luxúria, todos aqueles sofrimentos morais que ela tinha, né, para cuidar dos leprosos, a tal ponto que ela chegou a contrair a lepra, né? E nos últimos momentos da vida, mas chegando no plano espiritual, Jesus vai acolhê-la, né? Falando, Maria, né? Atravessaste a porta estreita, né? Então, valendo todo o sacrifício que ela fez, né? Olha que o contato. Lembramos também de várias passagens, né, da mulher adúltera. Jesus fala, para que não peques mais, né? Nesse diálogo, serve para todos nós, né, quando nós cometemos os equívocos. Lembrando também de Chico, né, que a gente não conseguimos mudar o passado, né, mas podemos fazer um futuro diferente. Então, se cometemos o erro, o equívoco, não se prendamos naquele equívoco. O remorso, sim, é importante no primeiro momento, né, o arrependimento, para trazer esse arrependimento. Mas depois, né, do equívoco, do erro, reparar fazendo o bem, né? O amor cobre a multidão de pecados, já dizia Jesus, né? Então, como seria isso, então, difundir nas nossas conversações, a codificação kardeciana, né? O que diz a doutrina espírita? Fora da caridade não há salvação. Não é chegar falando da doutrina espírita, dos conceitos, né? Mas é praticar o bem, né? Onde tiver pessoas em sofrimento, onde houver a discussão, sejamos nós aquele que leva a paz, né? Que leva a esperança àquele sofrimento e consolo. Não é necessário dizermos que somos espíritas, né? Basta levar a mensagem consoladora, a mensagem de esperança que a doutrina nos dá, né? Principalmente nos casos, a gente vê, né, a questão da morte, que muitas religiões não trabalham muito bem essa questão, né? E para nós espírita, a morte é apenas uma separação momentânea, né? É alguém que foi antes de nós na viagem. E sabemos que quando há afeição entre pessoas, o reencontro ocorrerá, né? Uma questão de sintonia, de simpatia entre almas. Então, fazer o bem que está ao nosso alcance é prestar um serviço qualquer, é consolar, é minorar um sofrimento físico ou moral, é dispor do nosso trabalho, do nosso tempo, do nosso repouso, para de tudo isso dar uma parte ao próximo, né? Dar uma coisa que é nossa, do nosso coração para o próximo, né? Isso também é a dádiva do pobre, o óbolo da viúva. O espírito Fenelon, né, ele traz no Evangelho
Qual é o emprego da riqueza, né? Quem tem essa disponibilidade do recurso? Né? Primeiro, ele nos esclarece que nós somos apenas depositário, tudo pertence a Deus. Né? Nós somos o administrador dos bens que Deus lhes pôs nas nossas mãos. E contas severas lhes serão pedidas do emprego que lhes haja ele dado, em virtude do nosso livre-arbítrio, das nossas escolhas. Então, todos os talentos que Deus nos deu, né, quanto mais talentos, mais recursos, nós somos apenas depositários. Nós teremos que prestar conta daquilo que nós recebemos de Deus. O que nós verdadeiramente possuímos, que é nosso mesmo, podemos dizer, é nosso. Né? A inteligência, o conhecimento e as qualidades morais. Qualidades morais aqui podemos dizer as nossas virtudes e também, lógico, as nossas dificuldades ainda, as nossas imperfeições. Isso é nosso, né? Isso nós vamos carregando de uma encarnação a outra. E o objetivo da encarnação é bem isso, né? É a gente melhorar as nossas virtudes, as nossas conquistas das virtudes e pouco a pouco apagando, né, diminuindo as nossas imperfeições. Para isso é necessário as reencarnações. Mas o que é o mau uso da riqueza? Então Fenelon nos fala que o mau uso consiste em aplicar exclusivamente na nossa satisfação pessoal. É o egoísmo, né? Querer achar que aquilo que Deus nos deu é nosso, é para nós que devemos usufruir, né? E o bom uso, ao contrário, é todas as vezes que dele resulta um bem qualquer para outro, né? É aquilo que beneficia a outra pessoa. É isso, fazer o uso da riqueza, né? A todos que pode dar, ele fala: pouco ou muito, direi, dá esmola quando for preciso, mas tanto quanto possível, convertei-a em salário, a fim de que aquele que a receba não se envergonhe dela, né? Então, empresários, pessoas que têm riqueza, né? Ofertar emprego, trabalho, oportunizar trabalho para as outras pessoas e, dessa forma, dignificar a existência humana pelo trabalho, né? Para exemplificar, então, a questão das boas ações, né? Essa prestação de contas que nós vamos ter no plano, quando chegarmos lá no plano espiritual, no retorno ao plano espiritual, né? É só a gente lembrar que quando nós viemos aqui, nós fizemos o nosso planejamento também, né? Então, simplesmente não tem que prestar conta daquilo que nós planejamos, se executamos mesmo, né? Mas esse espírito protetor, no Evangelho, ele vai contar uma história. Ele até fala, uma história de outro mundo, né? Mostrando então o que acontece quando no retorno ao mundo espiritual. Então, eu vou falar que 2 homens acabaram de morrer. Disseram a Deus: enquanto esses 2 homens viverem, deitar-se-ão em sacos diferentes as boas ações de cada um deles, para que, por ocasião da sua morte, sejam pesados, né? Então, é como Deus tivesse, durante a encarnação, cada um carregasse um saco das boas ações, né? Uma sacolinha, uma malinha das boas ações. Então mandou, chegando lá no plano espiritual, mandou Deus, só um minutinho, que lhe trouxesse os 2 sacos. Um estava cheio, volumoso, atochado, e nele ressoava um metal que o enchia. O outro era pequenininho e tão vazio que se podia contar as moedas que continha, né? Então, um das boas ações, de doações, estava cheio, e o outro tinha pouquinho. Mas que surpresa! Posto na balança os 2 sacos,
o mais volumoso se revelou leve, mostrando-se pesado o outro, tanto que fez se levasse muito o primeiro no prato da balança. Então chegou lá na balança, aquele que aparentemente tinha feito muito, né, o saco estava cheio, na balança ele ficou leve, e aquele que o saquinho estava mais vazio, ele pesou mais. Por que será? Né? Deus então disse ao rico, né, o rico é esse que estava com o saco, né, cheio, né? Deste muito, é certo, mas deste por orgulho, e ademais, dando de nada te privaste. Né? Desculpa, deste muito, é certo, mas deste por ostentação, e para que teu nome figurasse em todos os templos do orgulho, e ademais, dando de nada te privaste. Vai para a esquerda e fica satisfeito com terem as tuas esmolas contadas por qualquer coisa. Né? Então ele não deu nada de coração, né? Deu o que estava sobrando. Né? Não pesou nada para ele. Né? É a mesma coisa alguém que tem 100 milhões, dá 1 milhão para ele, é muito, né? Para nós, mas para ele é quase insignificante. Né? Depois disse ao pobre, tu deste pouco, meu amigo, mas cada uma das moedas que estão nesta balança representa uma privação que te impuseste. Não deste esmolas, entretanto praticaste a caridade, e o que vale muito mais. Fizeste a caridade naturalmente, sem cogitar de que fosse levado em conta. Foste indulgente, não te constituíste juiz do teu semelhante, ao contrário, todas as suas ações lhe revelaste. Passa à direita e vai receber a tua recompensa. Acho muito bonito essa passagem, né? Para mostrar o que vale realmente aquilo que nós doamos do nosso coração. Que seja pouco, né? Mas que leve junto com a nossa doação o nosso amor. Né? Essa é a diferença, essa é a caridade. Né? Porque sem esse amor, tudo bem, de alguma forma vai ser levado em conta. Né? Mas para nós, na nossa condição de espírito que estamos, né, nessa caminhada evolutiva, vai contar esse sentimento, é isso que vai importar. Né? É isso que, ao retornarmos na pátria espiritual, sentiremos felizes pelo bem que nós fizemos. Já indo para a parte final, né? Trazer aqui um texto, né, que Divaldo ele faz uma pergunta a Bezerra de Menezes, que está nesse livro aqui, O Semeador de Estrelas, da nossa saudosa Sueli Caldas Schubert, né, que desencarnou nessa época da pandemia. Né. Então, Divaldo pergunta para Bezerra, qual foi a sua maior felicidade quando chegou ao plano espiritual? Deixa eu só pegar aqui, vai que eu esqueço alguma coisa, já está aqui na página. Então, Bezerra fala que a maior felicidade é quando ele chegando lá no plano espiritual, né, ele é acordado por Celina. Celina era uma trabalhadora também, antes dele, junto com ele, né, no movimento espírita. E falou para ele, Bezerra, acorda, né? Maria Santíssima, Mãe de Jesus, né, pede, né, pediu que lhe dissesse que você já se encontra na vida maior, havendo atravessado a porta da mortalidade. Agora, Bezerra, desperte feliz. Né? Então, nesse momento, chegam os familiares, chegam os trabalhadores da doutrina espírita, que tinham já convivido com ele, né, que tinham desencarnado antes dele, tá? E ele lá, então ele começa a ouvir um murmúrio, um barulho lá fora. E aí Celina fala, levante, Bezerra, venha ver aqui pela janela. Né? Ele vai na janela e vê uma multidão de pessoas acenando para ele, né, com ternura e lágrima nos olhos. Né? Ele pergunta, quem são, Celina?
não conheço ninguém. Quem são todas? Era uma multidão de pessoas mesmo que estava ali acenando para Bezerra, né? Aí Celina fala, são aqueles a quem você consolou, sem nunca perguntar-lhes o nome. São aqueles espíritos atormentados que chegaram às sessões mediúnicas e a sua palavra caiu sobre eles como um bálsamo numa ferida em chagas, chaga viva. São os esquecidos da terra, os destroçados do mundo, a quem você estimulou e guiou. São eles que o vêm saudar no pórtico da eternidade. Então, essa multidão de pessoas são aqueles que Bezerra tinha ajudado. Tanto encarnados, né, que tinham retornado à pátria espiritual, porque Bezerra de Menezes é conhecido como os médicos dos pobres, né? Ele doou tanto que no fim da vida ele também já estava numa condição bem difícil, né? E também ele, pelo visto aqui, né, ele era o dialogador da reunião mediúnica também, né? Ele atendia então nas reuniões mediúnicas, né? Na casa espírita, né, a reunião mediúnica, temos a oportunidade de socorrermos espíritos que estão em momentos de perturbação na espiritualidade, né, em momentos de sofrimento, e ali eles têm a oportunidade de ser esclarecidos da sua condição e para recomeçar novamente, né? Então, Bezerra fala, finalizando, né, a felicidade sem limite existe, meu filho, como decorrência do bem que fazemos, das lágrimas que enxugamos, das palavras que semeamos no caminho, para tapetar a senda que um dia percorreremos. Então, que possamos nós também, quando retornarmos à pátria espiritual, não vai ter uma multidão, né? Mas pelo menos tenhamos algumas pessoas ali, familiares, pessoas que nós podemos realmente auxiliar quando estivermos encarnados, né? Porque sabemos pela doutrina espírita que reencarnamos com um projeto para o êxito, né? Todo o planejamento reencarnatório, todo o planejamento de todos nós aqui é para sermos felizes. Não há nenhum planejamento aqui para a pessoa fazer o mal, né? Para praticar, para matar alguém, assassinar. Isso ela faz porque cai novamente, né, na condição de imperfeição. Mas lá no plano espiritual, quando há o planejamento, é para o bem, é para o resgate, né? Então, sabemos então que a nossa encarnação, né, aproveitemos bem ela, porque é para a nossa evolução, tanto intelectualmente como moralmente, né? Todo conhecimento é válido, porque sabemos então que a inteligência e o conhecimento a gente leva para a vida toda, para a vida eterna, né? E as nossas condições morais também. Sabemos que nós assumimos compromissos para a reparação do mal e a prática do bem. Nós temos a oportunidade de resgate, de reconciliar, né, as pessoas difíceis que nós encontramos na nossa família, às vezes no nosso trabalho, às vezes aqui mesmo entre os companheiros, né? Mas são pessoas que não estão aqui por acaso, né? Porque nós marcamos esse compromisso de reconciliarmos, né? Uma oportunidade de amparo mútuo no convívio com as pessoas vinculadas por encarnações anteriores, né? Então, tudo tem um propósito. Então, aproveitemos todas as relações, né? Esse convívio com as pessoas, né? Está também na lei da sociedade, né? Tem pessoas que querem se isolar do mundo, né? Mas se a pessoa se isola, né, qual o aprendizado? Ela vai ficar com o conhecimento que ela tem apenas, né? Então, com o convívio com as pessoas, mesmo as pessoas difíceis, né? Mas a gente sabe, pela lei da solidariedade, onde a gente estiver, sempre vai ter alguém em condições intelectuais e morais superiores a nós para o nosso aprendizado, mas também muitas pessoas aprenderão conosco pela nossa conduta, né?
Tem uma palavra, uma frase que Divaldo falou e ficou bem marcado para mim, né? Que o Espiritismo é uma religião de conduta, né? É a prática da caridade, né? Então nós temos que ser esse exemplo aí na sociedade, né? Porque quem enxerga nós não vai enxergar só a nossa pessoa, né? O Rubens, a Leila, né? Vai estar vendo ali o Espiritismo, o espírita, né? Então nós também representamos a doutrina que professamos, né? Então aproveitamos a reencarnação, esta encarnação, que é o mecanismo perfeito da justiça divina, né? Porque a gente sabe o sofrimento que nós estamos passando, ou as pessoas que estão em dificuldades, sabem que não é por acaso, que o Pai é justo, amoroso, quer o bem nosso, né? Então é para o nosso aprendizado. Isso não é algo que nós fizemos nesta encarnação, que nos demos causa. Sabemos então, pela doutrina espírita, que é algo que nós estamos resgatando de vidas anteriores, né? Então, demos graças pela oportunidade que nós temos de enfrentarmos as dificuldades, que essas dificuldades são oportunidades de aprendizado e de crescimento moral. Principalmente agora, né, que o nosso planeta está passando por essa transição planetária para um mundo de regeneração, né, onde aqueles que perseverarem no mal não reencarnarão mais aqui na Terra. Então, que possamos aproveitar bem essa encarnação, né, fazer o máximo do bem possível, né, que quando, né, se pela misericórdia do Pai, a gente poder retornar na próxima encarnação, neste planeta Terra, que estará transformado num mundo melhor. Então, agradeço pela paciência, pela atenção. Muito obrigado.